Aí chegando em São Paulo para tomar posse, perguntei à secretária qual era o lugar mais próximo do Rio de Janeiro. Aí ela disse, olha, tem vários, tem Paraibuna, Redenção, tem Natividade, tem várias cidades precisando de médico. Aí eu disse, qual é a mais próxima? Ela disse, olha, de facilidade de trânsito, que isso vai até Taubaté, é a Redenção da Serra. Aí por isso eu escolhi Redenção da Serra, sem mesmo saber onde era, como era, se era uma cidade mais populosa ou não, se tinha algum hospital, alguma coisa. Então por esse motivo que eu vim para a Redenção da Serra. Porque o Popular fosse uma sede do município, fosse uma cidade mais populosa, que tivesse pelo menos algum setor de saúde pública, e não tinha nada. Porque não tinha médico, não tinha remédio, não tinha praticamente nada. Então eu comecei da estaca zero. Depois, puricultura não tinha nada. Aí eu comecei a organizar, fazer, formar e conseguir remédio, conseguir tudo direto em São Paulo. O farmacêutico era o médico, era o seu Manuelzinho, fazia parto, atendia todo mundo, dava remédio para todo mundo. Quando eu cheguei em Redenção, a mortalidade infantil no município era de 300 crianças em cada 1000 que nasciam. As parteiras. Então elas que faziam os partos. Quando era mais difícil, estava o Manuelzinho, que era o farmacêutico, que ia tentar resolver a situação. Mas existia essa mortalidade infantil, era 300 por 1000. E passei a fazer uma chantagem com as mães, que aquelas que quisessem fazer, que elas deveriam fazer o tratamento no posto de puericultura. Então passei a fazer a seguinte chantagem. Olha, a mãe que não fizer o pré-natal, o acompanhamento da gravidez no posto de puericultura, não receberá leite para a criança depois. Era precaríssima, né? E a própria população, as casas eram geminadas, tudo colado uma na outra, casa de pau a pique, a maioria, chão de terra batido ou com tijolo, higiene precaríssima, que é muito frio. A Redenção dava uma ajuda para o médico residir aqui, que era 1/3 do salário do médico do Estado. E além disso dava casa para morar. Então eu, durante o tempo que eu residi na Redenção Velha, eu tive casa, não pagava nem água, nem energia elétrica, nada. Tudo pago pela prefeitura. Eu passei a atender a população toda de graça, não cobrava nada de ninguém. Nem os partos, nem inatividade, nada. Isso, depois o pessoal se acostumou e ninguém nem perguntava quanto era. Às vezes era Deus de Pai e ficava nisso. Eu, no estado do Rio, eu era do interior. Eu era de Santa Maria Madalena, um distrito de Santa Maria Madalena. Então, lá na minha cidade, também, no meu povoado, nem era cidade, era distrito. Eu já andava a cavalo, meu pai tinha fazenda, eu tirava leite, então eu já estava mais ou menos adaptado a essa zona rural. A vida era pacata, era uma cidade pobre, quer dizer, uma cidade que veio do café, depois houve a transposição para a fase de leite, mas era uma cidade pobre. O pessoal com os costumes diferentes dos nossos. Por exemplo, naquele tempo, Redenção, pouca gente comia pão. A maioria comia farinha de milho com café, um costume local. O comércio tinha vendas, que chamavam naquele tempo, que vendia de tudo. Inclusive a venda da zona rural você encontrava de carne de porco até salsicha, linguiça, tudo pendurado, exposta a tudo. E então essa parte era muito precária, a parte de higiene. Mas são 5 filhos criados em Redenção, estudaram em Redenção, grupo escolar, só saíram para a faculdade depois, mais tarde. Isso aí já vinha há muitos anos, inclusive quando eu vim para cá já se falava nisso, em 58, 3 de outubro de 58. Já se falava na inundação, mas
Isso aí foi se protelando, protelando. O diretor de serviço me chamou um dia e falou: doutor, olha, vai haver inundação e redenção, vai acontecer isso, a cidade vai desaparecer, tal. Aí foi criado um comitê de extensão rural, inclusive eu fui presidente do comitê de início, depois passei por Trindade, depois voltei a ser presidente novamente, porque ele queria a união da população em prol de a população unida pensar em nova cidade, porque a ideia do governo era que Redenção e Natividade, que seriam as duas cidades que seriam inundadas, que o restante do município seriam distribuídos para outros municípios. O Comitê de Extensão Rural foi justamente criado para unir a população e para lutar por interesse de redenção, inclusive a recolocação da cidade. Então as campanhas, os bailes, as promoções sociais, os bailes que nós fazíamos, eram conjugados, que o comitê era um órgão de união, sempre visando, pensando na mudança da cidade. Porque na ocasião o governador do estado, Abreu Sodré, era contra a mudança de cidade. A educação, na ocasião que eu vim para cá, a diretora era a dona Dalva Garcês. Era uma professora que, além de cuidar da parte da escola, do grupo escolar Coronel Queiroz, ela também participava da vida social da cidade. A Redenção era uma cidade pobre e não tinha vida social. Nós nos organizamos para dar uma vida social para a cidade também. Então fazíamos bailes periódicos, sempre com a escola, com o futebol e o comitê, os três órgãos. E sempre lembrávamos que nós precisávamos continuar como município, como cidade. Para isso precisava unir o povo. O José Trindade Marcondes, que ocupava às vezes a presidente do clube, com o Clemente, o Pitanga. Então eram elementos também. Existia um futebol muito importante em Redenção, que unia a população. E nós jogávamos contra São Luís, contra Jambeiro, Paraibuna. Então, eram times da cidade. Cada município tinha um time, que era o time do município. Então eram bons jogadores. O próprio médico que esteve antes de mim aqui, o doutor Areias, também era jogador de futebol. O delegado José Oswaldo Pereira chegou a jogar futebol em Redenção. Então unia quem gostava de esporte com a prática do futebol. Tinha jogos todos os domingos em Redenção da Serra. Tinha primeiro e segundo time. E era uma das distrações da cidade. Nós não tínhamos televisão. Rádio eram poucos que tinham. Então, nós nos reuníamos à noite na praça, na escadaria da igreja, os fazendeiros, a população, os chefes da cidade, os políticos, tudo, e para conversar. Quando veio o assunto da cidade nova, da luta pela cidade nova, era um assunto predileto, era isso, união. Inclusive, havia um trabalho muito grande, porque naquele tempo existiam dois partidos, Arena e PMDB. Então havia um trabalho muito grande para unir esses dois partidos. Tinha um mercado municipal que funcionava todo sábado. Começava às sextas-feiras à tarde, era onde você comprava carne de boi, carne de porco, verdura, frutas. O pessoal da zona rural trazia farinha de milho, farinha de mandioca para vender. Então tudo isso era comercializado no mercado municipal. É interessante porque, além de a gente fazer compra, tinha contato com toda a população da zona rural ou com os produtores da zona rural. Tinha o professor José da Santana, que vendia verduras, vendia frutas. No mercado existiam 3 ou 4 bancas de carne de porco e uma de carne de vaca, todo sábado. Tinha o bar do Dominguinhos, tinha um bar do Antônio do
Seu Antônio, ele é vivo até hoje, mora lá em cima, está com 80 e poucos anos já. E também tinha o Trindade, tinha loja, o Trindade depois tinha loja de tecidos. O Zé Abrão, a Maria Abrão também tinha loja de tecidos. E o Trindade depois pôs começou a vender em Redenção, como novidade, inclusive, fogão a gás. Isso talvez mais ou menos em 1960, 69 ou 70. Era um problema, era um telefone que era de manivela e funcionava uma vez ou outra. E aí a minha ficava na manivela, tentando rodar. Às vezes perdia 1, 2, 3 horas e não conseguia ligar. Mas eu só ia ligar à noite ou no dia seguinte. Quando eu cheguei aqui era o padre Brito, que era o padre de Redenção da Serra. Uma novidade do padre Brito era o seguinte: tinha na igreja velha, na igreja da Cidade Velha, tinha o relógio na torre da igreja. E o padre Brito era um elemento rígido, muito cumpridor do horário dele. Então a missa era às 8 horas, quando ele se paramentava dentro na sacristia e ficava esperando. Ele só entrava na igreja quando o relógio começava a bater às 8 horas. Tivemos ótimos padres, e o último padre que nós tivemos um relacionamento maior foi com o padre José Knopp, que inclusive lutamos juntos, porque também ele lutava por indenização. Mas depois do padre Brito, teve o padre Clair também, que passou bastante tempo entre nós. Ele tinha uma coisa interessante: um lado da igreja era só mulher, do outro lado era só homem. Não havia mistura, por exemplo, o marido e a esposa não sentavam juntos. Um sentava de um lado, o outro sentava do outro. E os homens, às vezes, ficavam cansados de eu ficar ouvindo o sermão, às vezes que levava 1 hora, mais de 1 hora, e queriam fumar, então saíam para fumar. Aí ele ficava bravo. Havia uma disputa muito grande entre os partidos em Redenção da Serra. De lado, o Manuelzinho liderava uma área. De outro lado, Alberto Cardoso e Belmiro Cardoso, era outra área. Então, os dois lados se uniram. Primeiro, eles separados. A área MDB começaram a verificar, disseram, ou nós nos unimos ou desapareceremos. Isso foi mais ou menos, começou em 69, 70. Mas que aí o Carneiro era o prefeito, ele tinha maioria na Câmara, começou também a incentivar a população para a nova cidade. Mas aí quem seria o candidato a prefeito? Quem poderia unir os dois lados? Foram havendo pressões de um lado, do outro, até que o seu João Rodrigues, que era proprietário dessa área aqui, onde é a Cidade Nova, me procurou um dia e me falou: doutor, se o senhor for o candidato a prefeito, eu faço uma doação de uma área para a nova cidade. Agora, se for outra pessoa, eu não faço. Se quiserem que seja lá na beira da represa, no meu terreno, vão ter que desapropriar. E aí foi aumentando essa pressão e eu acabei aceitando. Fui candidato único, apoiado por todos. Aí, de comum acordo, foi mais ou menos escolhido aqueles elementos que seriam candidatos a serem votados para vereadores. Os partidos fizeram apenas campanhas individuais, não houve nenhum comício, não houve nada. Apenas cada um, candidato a vereador, fez a sua campanha. O governador era da Arena também. E para ter mais acesso e mais condições de lidar com o governo, nós tínhamos que ser governo. Por isso eu me filiei à Arena. Nós contávamos com todos os vereadores. Aí eu formei uma comissão,
assim, de palavra, com o José Trindade Marcondes, que era o presidente do MDB, o Amâncio Calderaro, que era o presidente da Arena, para conseguir os dois, mais o seu Casimiro, mais o Odilon, os quatro eram meus aliados diretos, embora todos estivessem de acordo com o que a gente fazia. E elaborávamos os programas, as idas a São Paulo, eles quatro e mais nós. Então nós éramos unidos nisso. Qualquer problema que tinha que ser discutido, ser conversado, era entre os cinco. Então, aí começamos a luta junto ao governo do Estado, junto às centrais elétricas do Estado de São Paulo, para acelerar a desapropriação. Agora, a luta maior é que eles queriam pagar um preço de desapropriação do que existia. E nós lutávamos por um preço de construção da nova cidade. A primeira oferta da companhia para desapropriação foi de 1.500.000 cruzeiros naquele tempo. Isso aí não dá para fazer nada. Então, essa luta e esse tempo que nós perdemos, era ida a São Paulo, volta, ida de novo, ia com o deputado às vezes, ia com o secretário do interior, o Baldassi, ia com o governador, mas era uma luta inglória. O final foi de 3 milhões. Além da indenização, o DAE, o Departamento de Água e Energia do Estado aqui, deu parece que 200 ou 300 horas de trator, de máquinas, para abrir as ruas da nova cidade aqui. O prefeito de Taubaté, o Milton Aranha Peixoto, particularmente falou: Neymar, olha, eu vou passar uma informação para você. Nós, Paraibuna, São Luís, Taubaté, Jambeiro, Caçapava, nós temos interesse em que vocês desapareçam. Aí eu falei: tá bom, então a partir de hoje eu não venho mais ao Codivac, eu não vou participar mais de reuniões. Através do Horácio Ortiz, que é deputado estadual, ele nos arrumou um arquiteto em São Paulo que fez o projeto para esse terreno que foi doado pelo Sr. João Rodrigues. Era o arquiteto João Walter Toscano, com a equipe dele, Cláudio de Jesus e Tosi. Esses foram os 3 elementos que fizeram o projeto do núcleo principal de redenção. Nós tivemos 2 problemas. O primeiro problema foi o tempo que nós dispunhamos de fazer até a água chegar. E o segundo problema é justamente os recursos. E outra coisa, se nós fizéssemos cortássemos, como corta uma laranja no meio, tirássemos todo esse topo de morro, como é que nós íamos construir em cima de terra fofa, terra aterro? Quer dizer, teria que perder um tempo enorme com máquinas para pilar esse terreno para depois construir. Então, infelizmente, o problema nosso foi tempo. A população quis ficar próxima à represa, porque nós tivemos uma ilusão que a represa não oscilasse tanto como está oscilando. Então, construiríamos uma cidade e o planejamento seria para uma cidade turística. Nós chegamos a entrar, inclusive, em contato com a Secretaria de Turismo para financiar a construção de um hotel para turismo em Redenção da Serra. Mas aí eles sabiam, nós não sabíamos, que a represa não era feita para permanecer num nível só, que a represa ia oscilar. Então, como fazer turismo numa cidade que hoje tem água e amanhã não tem mais? Quem recebeu a indenização construiu. Os empregados da prefeitura, aquele espírito de comunidade, espírito de equipe, nós passamos para os funcionários da prefeitura. Então a prefeitura fornecia material, por exemplo, janela, porta da cidade velha que pudesse ser aproveitado aqui, principalmente
da minha casa, da Cidade Velha, que era da prefeitura, ou de algumas casas apropriadas, foram doadas para ser construídas. O comitê conseguiu, através do Ministério do Trabalho, uma verba para dar um curso de pedreiro em Redenção da Serra. Então, muitas pessoas da Cidade Velha fizeram o curso de pedreiro. E tiveram até diploma, receberam até um diplomazinho. A cidade foi dividida em lotes, a maioria 10 metros de frente por 20, 26 defuntos. Esses 20 que seriam nomeados para escolher no primeiro sábado, por exemplo, na hora era sorteado. Punha 20 pedrinhas de vispo dentro de uma sacola, tirava. Número 1, tá bom, você vai escolher em primeiro lugar. Número 2, vai escolher em segundo lugar. E assim foi feito. A equipe queria que eu fosse o primeiro a escolher. Eu falei, não quero. Eu entrei na terceira ou quarta escala de escolha. Então, se começou hoje a distribuir o primeiro sábado, eu entrei no quarto sábado para escolher o meu terreno. E também entrei no sorteio. Eu fui o 19º a escolher no sábado que eu deveria escolher. Os órgãos oficiais sempre tiveram de fazer qualquer coisa. E, infelizmente, nós não tínhamos condições nem de reclamar, porque nós estávamos numa ditadura. Então a gente pedia, por favor, a população quer isso, acordem, nos atenda. Nós pedíamos. Informação. De fiscalização, de não sei, da ditadura. Eu me disse, olha, por favor, em qualquer lugar que o senhor for, não critique. Não critique, porque senão você vai encontrar dificuldade e pode piorar a sua situação. Então, eu estava blindado, eu estava cercado, eu não podia, tinha que engolir, tinha que bater palma, aplaudir. Era que eu ia para São Paulo às vezes, voltava, o que eu fiz hoje? Nada, o que eu consegui hoje? Nada. Eu me sentia um lixo. E o pior, às vezes eu passava a noite sem dormir. Nem ela sabia. Aí vinham os elementos que queriam pegar a empreitada. Primeiro, às vezes não tinham condições de executar. Que eu ouvia e fazia pesquisa. As pessoas que não tinham condições vinham se oferecer para fazer o... Aí eles queriam saber quem que ia participar da avaliação da concorrência. Eu falei, não sei. Vai ser nomeado na hora. Então até isso eu tinha que fazer, porque o problema era sério. Queriam comprar todo mundo, queriam me comprar, queriam comprar os elementos da comissão. E então era isso. Era uma luta para você conseguir fazer as coisas como deveria ser feito, sem malandragem, sem trambicagem, que era o que todo mundo queria. Mas o problema nosso era aonde tirar a água. Então foi aventada a hipótese lá de Pedreira, trazer água de lá para cá. Mas não funcionou porque a distância, tudo ficava muito caro. Foi aventada a hipótese dessa água que desce ali, que era no tempo do Nelson Bandeira. Também teve problema por causa de poluição da água. Então a única solução seria um poço semi-artesiano ou artesiano. Mas foi feita uma sondagem, também não deu certo, não tinha condições. Então a única solução é a seguinte, ao tempo seria coletado, como é hoje, a água da própria represa. A estrada para a Redenção ia entrar lá no Dr. Lulu, dar a volta em toda a coisa e vir aqui. Então aumentaria muito o trecho, dificultaria ter uma área mais fria, mais sujeita à chuva, ou tem um ribeirão lá que quando enche muito poderia atingir a estrada, tinha uma série de coisas. Aí em Paraibuna eu expliquei para eles, olha, é muito mais fácil vir reto e fazer uma ponte.
É difícil até de descrever, né? Você transformar em palavras o que você sente é muito difícil. Era senso de responsabilidade. Era um peso muito grande. Até hoje eu me emociono. Eu não sou de falar. Neymar nunca falou, não, tá falando. Eu sou de fazer. E a dificuldade em fazer era muito grande. Às vezes eu me fico desiludido porque a gente vê um sacrifício, uma luta muito grande, inclusive a perda de todo o meu patrimônio durante esse tempo. E às vezes, hoje, um dia desse em Taubaté, eu ouvi uma crítica à construção da cidade. No morro, dificuldade da população se locomover, que idosos não têm condições de viver em Redenção. Isso dito por um chofer de táxi em Taubaté. Mas a desilusão é com o problema da represa, o problema das águas. E pela população não entender muitas coisas. Tem redencense que tem vergonha de dizer que é redencense, que não luta pela cidade, não se interessa. O Padre José é um elemento fabuloso. Então, o Padre José é redencense. Ele se sacrificou, ele podia ser bispo hoje, ser muito mais do que ele é. Teve Amâncio, Calderaro, o Trindade, o Casimiro. É uma equipe muito boa. Eu participei de uma equipe que eu senti ter que sair. A Acesso se encarregou de fazer uma prefeitura de madeira lá embaixo. E depois o ginásio também. Mas isso saiu depois da instalação. E nós tínhamos que brigar em cada secretaria para que fizesse o ginásio, o centro de saúde, por tudo isso. Nós fizemos, então, aí em face do tamanho do prédio, foi doada a área que eles precisavam para aquilo. Aí a prefeitura passou a escritura para a secretaria para ela construir. O Horácio Ortiz, inclusive, indicou o arquiteto, ele que arrumou. Mas depois de uma certa altura, ele se afastou um pouco. Não sei a causa. Porque as verbas vieram destinadas a determinadas coisas, nós tínhamos que dar prioridade ao que era mais essencial. Entre uma rede de água pluvial, que não chove o ano inteiro, e uma rede de água e esgoto, tinha que dar preferência à rede de água e esgoto. O acordo com o Zé da Ana é que nós achávamos que a cidade seria construída logo no início do meu mandato. Porque o Carneiro lutou para que a cidade começasse a ser construída no mandato dele, antes do meu. Mas não conseguiu. Então, eu entrei pensando o seguinte, nós vamos receber indenização este ano. Então, em 2 anos, mais um ano, a cidade está construída. Ou está começando, pelo menos. Aí eu tenho mais liberdade para passar para os exames. Mas não aconteceu isso, porque o Estado, o acesso, não sei quem lá, começou a prorrogar a indenização. E a preocupação nossa era essa, cada ano que passasse com a inflação alta, nós perderíamos mais. Eu tinha 40 alqueires de terra, tirava 500 litros de leite, tive que sair correndo para vender tudo por qualquer preço para pagar o que estava devendo, para salvar o meu nome. Quer dizer, você vê a que ponto eu cheguei. O Zé Silvino, pai do Pedro Bartos aqui, nos financiou durante 6 meses armazém para a minha família comprar pão, comprar arroz, feijão, tudo. Eu fiquei devendo ele 6 meses. Ele falou, só paga quando puder. Você encontra elementos muito assim, querendo comprar a gente, né? Isso que ainda é pior. Eu precisando de dinheiro, precisando pagar minhas dívidas e o cara oferecendo dinheiro, né? Mas para fazer negócios escusos, né? Uhum. Isso que me doía mais, viu? Porque eu estou precisando de ganhar dinheiro para pagar minha dívida. E tem oferta aos montes, gerente de banco, todos os campeonatos que eu vou.
eu tenho que sair de redenção para não me prostituir. Mas como? O que é isso? Isso é, porque a oferta de dinheiro que eu recebo todo dia e toda hora é muito grande para fazer negócios escuros. Cada vez eu ficava mais enojado de tudo isso de política. Porque isso acontecia, acontece e vai acontecer, eu acho que o resto da vida. O gerente do banco me chamou e disse, doutor, e eu devia esse banco, inclusive, ele sabia, né? O senhor ganha 10 mil reais, hoje eu dou para o senhor, se o senhor depositar 500 mil do dinheiro que o senhor recebeu aqui no meu banco, por 3 meses. Nós estávamos em outubro, novembro. Então, até o fim do ano, para entrar no balanço. 500 mil, se o senhor depositar o dinheiro da prefeitura aqui no meu banco, eu dou 10 mil hoje para o senhor. Eu falei, não, obrigado. Aí vim para a retenção. Como nós estávamos perto do Natal, nós estávamos morando na Cidade Velha ainda. Nós estávamos perto do Natal e a população toda, aquele negócio de vir para a Cidade Nova. Aí eu falei, não sei se por Trindade ou para o Amâncio. Falei, olha, ele fala ali, o pessoal pobre, como é que vai ser, né, para mudar, ninguém tem dinheiro. Ele disse, que tal a gente fazer uma festa de Natal para a criançada? Eu falei, mas como? Onde você vai tirar dinheiro? Da prefeitura? Não pode, né? Disse, não é da prefeitura. Aí contei a história para ele, tem um gerente de banco que me ofereceu isso. Que tal a gente pegar esses 10 mil e fazer uma festa de Natal para a criançada? Disse, mas como é que a gente pode conseguir isso? Eu falei, dessa maneira. Aí eu chamei o Trindade e o Amâncio, fui com os dois. No banco. No banco. Cheguei lá e falei para ele, olha, eu vou fazer aquele negócio com você. Aí falou, doutor, mas vem cá aqui no meu escritório. Eu disse, não, eles também vão, porque eles estão sabendo. Mas como? Eu não vou dividir o dinheiro com eles, não. E eles não vão aceitar também, porque eles são que nem eu. Mas nós vamos pegar para fazer uma festa para a criançada. Mas não, eu vou depositar 500 mil no seu banco, você me dá os 10 mil. Mas não é para mim, não. Nem é para a prefeitura, que eu não posso contabilizar, né? Mas eu vou levar. Aí viemos, compramos boneca, carrinho, um monte de coisa. Enchemos a perua do Odilon em São Paulo. Ainda sobrou brinquedo. O Odilon foi 2 vezes a São Paulo buscar brinquedo. E no Natal nós demos. Não. Nós indiretamente fomos pressionados, né? O comandante da Academia Militar de Resende, com todo o grupo dele, já tiveram a redenção. E fizeram uma manobra aqui de preso do exército prendendo elementos subversivos dentro da cidade. Aqui eu vim, encontrei tudo, criei meus filhos, eduquei todos eles, graças a Deus. E eles hoje, quer dizer, eu acho que eu fiz a minha parte. E me sinto realizado. Sou cidadão redencense, votação maioria absoluta, sou cidadão nativense. Me sinto realizado. Né? E graças a Deus consegui passar todo esse tempo sem ser corrompido. E sem corromper ninguém também. Eu acho que é isso, né? Interessante que um dia desse vendo, você sabe que foi o primeiro elemento não retencense a receber um título de retenção primeiro, e me sinto satisfeito aqui. Os filhos tentam nos tirar daqui,